Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje neste vídeo venho a responder a uma pergunta que me é colocada algumas vezes, que é se podemos colocar um Shelly a controlar persianas quando as persianas não têm botão de parede. Isto porque existem muitas instalações de persianas que não usam o botão na parede, mas usam um comando, um controle remoto, e conseguimos com esse comando abrir a persiana, fechar, parar, etc. Muitas pessoas ainda assim querem obviamente ter o controle remoto dessa persiana e questionam se é possível colocar o Shelly, visto que obviamente o Shelly é para ser aplicado junto do interruptor e nessas instalações, na maior parte dos casos, não há interruptor porque o controle é feito apenas pelo comando. Ora bem, eu vou responder aqui se é possível ou não instalar o Shelly e, no caso de não ser, quais é que são as alternativas. Em primeiro lugar, se é possível instalar o Shelly ou não depende do motor da persiana. Isto porque, mesmo sendo uma persiana controlada por comando remoto, pode suportar a ligação de botão físico, ok? Depende, obviamente, do motor da persiana. Esses motores têm, obviamente, uma placa de controlo eletrónica para receberem o sinal do comando remoto e então o motor rodar numa direção ou rodar na outra, mas podem também, eventualmente, ter a possibilidade de ser ligado um botão físico, ok? Se for esse o caso, e obviamente para confirmarem isso têm que ver no manual do motor, junto da marca, do instalador, etc. Se houver essa possibilidade, apesar de vocês não terem um botão físico na parede, desde que consigam aceder ao motor e ter acesso ao sítio ou às ligações, podem colocar o Shelly, inclusive até na caixa do store, junto do motor, ok? Porque vão ter garantidamente lá fase e neutro, porque é dessa forma que o motor é alimentado, e se tiverem lá essas ligações adicionais, podem colocar um Shelly. Agora, e também por algum feedback que eu vou recebendo do vosso lado, pessoas que me perguntam isto, eu dou esta resposta que estou aqui a dar em vídeo para ficar disponível para toda a gente, e depois as pessoas dão-me feedback de volta. Muitas das vezes isto não é possível, ou seja, as persianas que têm o controle por comando só têm mesmo o controle por comando, não aceitam outro tipo de controle, nomeadamente o botão físico. Portanto, não aceitando o controle por botão físico, o Shelly também não pode ser colocado, porque as persianas, sendo controladas com o comando, são apenas alimentadas com fase e neutro, ok? Ou seja, não temos a direção específica das persianas para ser ligada no Shelly. Isto porque a forma como o Shelly controla as persianas e uma instalação de persianas com um interruptor de parede, as persianas recebem dois fios e consoante seja um fio alimentado ou o outro, o motor vai rodar numa direção ou vai rodar na outra e a persiana abre ou fecha. As persianas que são controladas com o comando, isto é tudo feito através de uma placa eletrónica que, consoante o pressionar do botão, abrir, fechar ou parar, vai enviar essa instrução diretamente para o motor. E, portanto, se a persiana puder ser apenas controlada por comando, não vão conseguir colocar o Shelly. No entanto, quais é que são as alternativas? Temos bridges infravermelhos ou RF, consoante o tipo de comando que tenham. E como é que isto funciona então? Basicamente, estes equipamentos, eu tenho aqui uma bridge da Broadlink, esta é a RM4 Pro. Esta bridge é tanto bridge infravermelhos como bridge RF, e tenho aqui uma bridge da Blitzwolf que integra no ecossistema Tuyo Smart Life, que é apenas infravermelhos. Tanto com uma como com outra eu tenho vídeos, alguns eles vão estar aí a passar para vocês perceberem o funcionamento destas bridges, mas basicamente o que elas fazem é, elas vão se ligar obviamente à vossa rede Wi-Fi, vão adicioná-las no seu ecossistema, na sua aplicação, e depois estas bridges vão enviar o sinal, por exemplo, infravermelho. E vocês o que vão ter que fazer é, obviamente, têm que ter uma bridge destas por cada persiana e esta bridge vai literalmente simular que estão a pressionar o botão de controlo, ok? E dessa forma conseguem ter o controlo remoto das vossas persianas. Há aqui uma questão a ressalvar, que é basicamente o que eu estou a referir aqui de infravermelhos e RF. Têm que perceber qual é que é o tipo de comando que a vossa persiana usa. Se usar infravermelho, em princípio não tem problema, qualquer bridge infravermelhos irá funcionar. Vocês basicamente têm que adicionar o comando através da aplicação ou então, usando o comando original, a bridge tem a possibilidade de aprender
o funcionamento do comando. Se o controle for feito por RF, por radiofrequência, semelhante, por exemplo, a um comando de portão de garagem, então aí temos duas notas. Primeiro, têm que arranjar uma bridge que suporte também RF, mais uma vez, a RM4 Pro suporta. Eu vou deixar os links para ambas as bridges na descrição e têm também, como eu referi, os vídeos que eu já lancei onde explico o funcionamento delas. Isto é aplicável transversalmente a controles de persiana ou de ar-condicionado ou de televisões, o que quer que seja. E a outra nota é, dentro do controle RF, vocês têm dois tipos. Tem o RF com código fixo e tem RF com código dinâmico, com o chamado Rolling Code, ok? Tipicamente, estas bridges não são compatíveis com RF Rolling Code, ok? Não tem a ver com a frequência, tipicamente é sempre RF 433 MHz, aí não temos grandes diferenças, simplesmente tem a ver com a segurança no pressionar do botão. Se o código for fixo, então a maioria das bridges vai funcionar, a maioria das bridges que suportem RF vai funcionar. Se for Rolling Code, então é possível que a bridge não funcione de todo, ok? Portanto, tem aqui de facto algumas nuances, no entanto, esta é uma alternativa que podem usar para controlar as vossas persianas. Caso não possam aplicar Shellies, podem sempre tentar usar uma destas bridges, sejam especificamente uma destas ou uma bridge semelhante a estas. Fica aqui mais uma dica, espero que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.